Você sabe o que é escaleta? Oi, eu sou Carol Santoyan, como eu sempre falo. Se você ficar até o final desse vídeo, meu querido roteirista, minha querida roteirista, amigos e amigos deste canal, você saberá exatamente para que serve, como se faz uma escaleta e melhor, você vai saber que ela é um instrumento mortal contra o bloqueio criativo quando você estiver escrevendo o seu roteiro. Gente, brincadeiras à parte, eu vim aqui responder uma dúvida, que nem é uma dúvida sobre o que é escaleta, mas é uma dúvida que, na verdade, a resposta é escaleta, então eu vim aqui apresentá-la para vocês. Muitas pessoas me perguntam assim, Carol, eu tenho um argumento. Como que eu faço para sair do argumento para o roteiro? É justamente sobre esse ato que parece que tem do argumento para o roteiro, né? Ou da sinopse para o roteiro, se a gente estiver falando de série. Eu vou te explicar aqui exatamente por que a escaleta é tão importante nesse processo, por que ela nos ajuda, tá? E qual é a diferença entre esses passos. Vamos então voltar um pouquinho no argumento, tá? Lembrando que o argumento é para filme, a gente já falou sobre isso aqui, mas é uma forma de você escrever início, meio e fim da sua história. E aí, quando você faz um argumento, ou quando você faz uma sinopse longa, o que você geralmente está priorizando? Você está priorizando ali os principais beats, né? Não é à toa que eu falo pra vocês que é muito mais fácil se a gente usar o beat sheet do Blake Snyder, porque ali ele criou, é um método dele, mas ele deu nome a esses beats, criou ali uma estrutura, e aí você tem pontos principais da história. É o único jeito de fazer argumento? Não, mas você sempre vai trabalhar com beats principais. O que acontece, né? Quando você tá falando sobre beats principais, você não tá diluindo isso em cenas. Você tá falando assim, por exemplo, Carol e Joaquim viajam e nessa viagem eles brigam. Aí a gente eles viajaram, vamos fingir que tava tudo bem, eles brigaram, ó, já tem um novo beat, a gente tá colocando a história pra frente. Só que quem me garante que eu vou ter uma cena pra viagem e uma cena pra briga? Não necessariamente. Eu posso ter 5 cenas, uma sequência de cenas deles se arrumando, posso ter N cenas dentro desse beat. Então, quando a gente tá escrevendo o argumento, a gente tá lá na visão macro. A gente tá jogando a ação pra frente. Só que quando a gente dilui isso, quando a gente olha com uma lupinha esses beats, a gente vê que podem ter várias cenas ali. Por isso que muitas vezes a gente sente uma dificuldade para escrever o argumento, achando que a gente precisa escrever cada cena e não precisa. Eu já falei isso aqui. Você vai, por isso, novamente, eu reforço, porque eu amo o Blake Snyder justamente porque ele coloca os beats principais e aí você não fica pegado na transição de uma coisa para outra, mas aquela cena, eles andam. Não precisa de tantos detalhes, você precisa desse corpo de início, meio e fim que os beats principais trazem. Quando você vai partir para o seu roteiro, aí você sente que você precisa se aprofundar mais naquilo. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma lista do que acontece em cada cena. Vamos supor que a gente tem esse beat que eu falei, né? Deles brigando, eles viajam, depois eles brigam. Se você começasse seu filme assim, você teria que já fazer, ó, cena 1 é assim, cena 2 é assim. E a escaleta, ela é essa lista de cenas mais esmiuçada. Cada um, eu vejo que tem um jeito específico de fazer escaleta. A forma que eu considero, vamos dizer assim, mais profissional, embora tenha variações, é você justamente fazer um cabeçalho, né? Eu gosto de fazer um cabeçalho, então, por exemplo, se é aquela cena, ela tá se passando aonde, eu já faço cabeçalho, só que eu não vou abrir diálogo, eu não vou abrir cenas muito elaboradas, eu coloco ali um pequeno resumo do que vai acontecer. Então, sei lá, se eles arrumam as malas. Então, Carol e Joaquim arrumam as malas. Se tiver alguma informação muito importante que eu tenho que colocar ali, algum objeto que vai entrar depois, que eu vou usar, eu já coloco ali. E, obviamente, coloco esse, por exemplo, interior, quarto, já vou esmiuçando essas coisas. Então, a escaleta é justamente essa lista de cenas. 1, 2, 3, 4, cena 1, interior ou exterior, casa, dia, sabe? Tô inventando aqui. 2, exterior, carro. É uma lista de cenas do início ao fim que você vai ter. Por que isso é tão importante? Porque isso salva do seu absoluto bloqueio criativo. Por uma coisa muito simples, gente. Se você se dedica esse tempo de fazer essa transição, né, do argumento para escaleta,
Quando você vai abrir a sua cena, você não fica assim, ai meu Deus, o que tem que acontecer nessa cena? Não, você sabe exatamente por que você tá escrevendo aquela cena ali. E se você tiver que olhar pra essa estrutura, onde entra outra trama, você também vai se beneficiar muito da escaleta. Eu gosto, às vezes, de usar cor, assim, botar uma cor de um... Entrou uma trama, eu boto uma cor, e outra trama, eu boto outra cor. Você vai criando seus próprios métodos, mas é vital, eu diria, sempre foi. O argumento eu demorei um pouco a engolir, a sinopse eu demorei um pouco a engolir, mas a escaleta, ela sempre foi a minha ferramenta favorita. E eu não consigo escrever nada sem escaleta. Então eu recomendo fortemente que vocês apliquem isso, né, no desenvolvimento de vocês. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença, vai tirar vocês dos bloqueios, você vai conseguir ter uma estrutura melhor, você vai conseguir ter uma visão melhor do seu roteiro, até das falhas. Quando você vê que não tá funcionando, você pode voltar nessa escaleta e reorganizar as suas cenas, ou onde uma coisa entra e a outra não. É muito mais fácil você olhar pra escaleta do que olhar o roteiro assim, sabe? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês querem ver aqui. E eu vejo vocês em um próximo. Beijo, tchau!